Good evening, everybody. Welcome to another English class. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. My name is João. I'll be the English teacher today. Serei o professor de vocês hoje. With me, comigo, Ed. Would you like to say hi? Gostaria de falar um oi, Ed? Hello, everyone. Hello, students. I'm Ed. I'll be the moderator. Vou ser o moderador da sala da aula de hoje. Everything you say in the chat, I'll read it to João. Tudo que vocês falarem no chat, eu vou falar para o professor João, então. So be careful, right? Ok. Tenham cuidado. No presents. Let's start the class today thanking people. Vamos começar a aula hoje agradecendo as pessoas que participaram da aula passada, né? Students, teachers, os estudantes, os professores. Então, na aula passada a gente teve o Felipe Salas, falou da aula de inglês, que está assistindo, não entende muito bem, mas continua lá, vamos ver se ele consegue entender um pouco melhor daqui para frente. O Guilherme Medeiros, a Juliana, the man's joy is cleaning when using the product. Isso ela colocou como resposta da nossa pergunta, a aula passada, sobre a propaganda que foi mostrada lá. Então, thank you, Juliana. A Ingrid, Fernanda, Débora Peixoto, Matheus Felipe, Emerson, SCS, SCS, é o nome que está aparecendo lá, todos participando e ajudando uns aos outros lá no chat quando existe alguma dúvida, né? E os professores também. Temos aqui o Carlos Alberto, lá da escola Tufik Julian, de Carapicuíba, a Regina, de Cássia, provavelmente, Henrique, Flávio Luiz, Jaqueline, então professores também participando no chat e ajudando os alunos quando existe alguma dúvida. A nossa explicação, de repente, acaba não ficando tão clara para alguns estudantes e os professores entram para nos auxiliar lá, ajudando os alunos. Thank you very much. Muito obrigado pela participação de vocês. Okay? Na nossa aula, a gente vai começar hoje com uma pequena revisão sobre o que vimos na aula passada. Então, na tela para vocês está aparecendo lá. Last class we talked about... Na aula passada, nós falamos sobre... Advertisements. Propagandas. In public places. Em lugares públicos. On newspapers, magazines and on the internet. Nos jornais, revistas e na internet. Verbal and non-verbal communication. Comunicação verbal e não verbal. Isso. Então, foi uma pequena revisão do que nós vimos aí na aula passada. Lembrando que hoje é a última aula do bimestre. Então, a nossa aula vai ser uma revisão de todo o segundo bimestre. Então, tudo que nós vimos vai ser revisto na aula de hoje. Então, não é aula repetida, os textos vão ser diferentes, mas a gente vai trabalhar todos os conceitos que vimos desde o início desse bimestre agora. Tá? Então, para a aula de hoje, students, you will need. Vocês vão precisar de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and a student booklet. O caderno do aluno São Paulo Faz Escola, volume 2. É a última vez que a gente vai usar o volume 2, a partir da semana que vem já entraremos no volume 3. Né? Então, enquanto vocês se preparam aí, peguem o material, seu caderno, seu lápis, sua caneta, a gente vai falar um pouquinho das habilidades com os professores trabalhadas na aula de hoje. Ed, você consegue ler pra gente? Vamos lá. Ler, compreender, analisar e interpretar. Roteiros, anúncios ou propagandas publicitárias, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. Reconhecer e usar os graus do adjetivo. Good. So, that's what we have there. É isso que a gente vai trabalhar de habilidades. Lembrando que essas habilidades foram trabalhadas durante o segundo bimestre todinho e elas permeiam, né, por todo. Provavelmente no terceiro bimestre a gente vai trabalhar algumas delas novamente com as novas que aparecerão. Né? E vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma imagem na tela. Essa imagem, students, you have 1 minute. Vocês terão 1 minuto lá no chat, ok? What do you think this picture is about? Sobre o que você acha que é esse picture, né, essa imagem que está na tela. 1 minute, have fun, try to answer in English. Respondam em inglês, por favor. Go there, have fun. Se divirtam.
Ok, 1 minute is gone, 1 minuto se passou. Ed, do we have any answers? Temos algumas respostas aí no chat? Olha, a maioria do pessoal respondeu protesto, a Luana, a Pietra, a Ana Carolina, mas a Manuela respondeu protesto sobre o meio ambiente. Protesto sobre o meio ambiente. Legal, né? Se a gente voltar a imagem um pouquinho lá na tela, só para a gente comparar, tá escrito ali no cartaz Black Green Friday, né? Será que a gente consegue associar isso a algo que a gente tem estudado durante o bimestre, né? O que acontece na Black Friday, né, Ed? Sim, aquela busca por consumo desenfreada para você comprar o que você não precisa para mostrar para quem você não gosta, gastando o que você não tem. Não tem. Então, é mais ou menos o que acontece. E no cartaz a gente tem lá Black Green Friday, tentando deixar, né, a nossa Black Friday um pouco mais green, ou seja, talvez algo relacionado ao que a gente estudou de consumo consciente durante esse bimestre. Vamos dar uma olhadinha agora na próxima tela e vocês têm o título do texto que nós vamos trabalhar. Tá? Então está aparecendo lá. This is the title of an article written by the EEA, European Environment Agency. What does it mean? Então esse é um artigo escrito pela Agência de Meio Ambiente Europeia. What does it mean? O que significa? I really want to translate it. Eu quero realmente que vocês traduzam esse título que está aí. Unsustainable Consumption, the Mother of All Environmental Issues. Então, vão lá para o chat em 1 minuto e escrevam em português a tradução para esse título. Vamos ver se vocês conseguem entender esse título. Lembrando que nas nossas estratégias de leitura, a leitura do título é algo importante para a gente saber o que vai ser dito lá, né? Então, entender o título já é meio caminho andado. 1 minute, go there, have fun, translate. É só traduzir para a gente esse título. Go! Já tem. Time's up. Tempo acabou. Ed, temos aí alguma tradução legal? Acho que todo mundo respondeu a mesma coisa, então temos uma unanimidade aqui, né? Então, William, Phelps, Maria Júlia, o pessoal continua respondendo aqui. Ótimo. Todo mundo respondeu a mesma coisa. Consumo insustentável, a mãe de todos os problemas ambientais. Perfeito. É o que vai aparecer na tela para vocês e é o que vocês responderam. Então, congratulations. Parabéns aí pelas respostas. Unsustainable consumption, the mother of all environmental issues. Consumo não sustentável, a mãe de todos os problemas ambientais. Então, o nosso texto vai ser sobre isso. Agora a gente vai fechar o chat um pouquinho para que vocês tenham tempo de ler, né, o texto e a gente vai trabalhar um pouco com ele. Tá? Então, eu vou explicar para vocês, daqui a pouco eu abro o chat de novo. Reading, part 1. Então, a gente vai fazer a parte 1 dessa leitura. And let's work with cognates. A gente vai trabalhar com os cognatos, né? Lembrando que cognatos são aquelas palavras que são semelhantes nas duas línguas, né? A ortografia é parecida, a pronúncia é parecida, então a gente consegue entender por que as palavras são parecidas. É uma ferramenta interessante quando a gente está lendo um texto. Então, vocês vão ter 1 minuto no chat para ler esse texto e sublinhar, no caso vocês não vão sublinhar, vocês vão escrever no chat as palavras cognatas. Tentem mandar palavras juntas, tá? Não manda uma, depois manda outra. Faz uma seleçãozinha e manda tudo de uma vez pra gente. 1 minute, have fun, se divirtam lá no chat. Go there!
Ok, we are back. Estamos de volta, Ed. Como é que foi lá? Muita gente escreveu palavras cognatas? Sim, a maioria preferiu aqui product, mandou só product e deu enter. Pedimos para vocês não fazerem mais isso. Não precisa colocar presente no chat, não coloque seus dados pessoais também, gente, por favor. Vamos lá. A Ana Júlia respondeu, Product Services Impacts Different. O Pedro Henrique, Consumption, Shopping, Products e Regions. E o Thiago, Products, Services e Impacts. Perfeito. Então, quando a gente olhar para o texto de novo, agora com as palavras sublinhadas, vocês vão perceber que metade dele você tem palavras cognatas, ou seja, 50% do texto você já consegue entender porque as palavras são iguais, parecidas com a nossa língua. Então, Ed, vamos dar uma lida agora nesse texto para eles, traduzir essa parte e eles podem ver que tem várias palavras sublinhadas lá, né? Então, o título nós já lemos, agora vamos lá para o texto. Consumption of products and services. O consumo de produtos e serviços Impacts the environment in many different ways. Afeta o meio ambiente de muitas maneiras diferentes. For example, por exemplo, the things we buy contribute directly or indirectly through the product life cycle. As coisas que compramos contribuem direta ou indiretamente durante o ciclo de vida do produto To climate change, para mudanças climáticas, pollution, poluição, biodiversity loss and resource depletion, perda de biodiversidade e esgotamento de recursos in Europe and other regions. na Europa e em outras regiões. Legal. Então, várias palavras ali sublinhadas, ou seja, o texto não é tão difícil de entender. Então, às vezes a gente vê alguns comentários no chat, né? Tem aluno que escreve assim, não estou entendendo nada. Né? Meio difícil não estar entendendo nada se as palavras são parecidas com a nossa língua. Então, quando a gente fala de palavras cognatas, faz um esforçozinho, dá uma lida lá que você vai achar algo que é parecido com o português. E aí você participa da aula também, ao invés de gastar uma entrada do seu chat usando não estou entendendo nada. Okay? A gente pode dizer que assim, você não estar entendendo nada é você não ter por onde começar. Mas a gente está dando um ponto para você começar, que é começar do que é parecido com o português. Então, você tem esse ponto de começo, você consegue progredir, né? Perfeito, né? Parte do princípio e aí você consegue ir para frente. Okay? Agora a gente vai para a segunda parte do nosso reading, onde a gente vai ter uma outra tarefa. Primeiro nós trabalhamos com palavras cognatas e agora a gente vai dar uma revisadinha no Simple Present, no presente simples que nós trabalhamos durante o bimestre. Então no texto que está aparecendo na tela agora para vocês, you just have to read in 1 minute, vocês vão ter que ler em 1 minuto, é um texto bem curtinho, né? E vocês vão ter que sublinhar os verbos que estejam no Simple Present, ok? Então, 1 minute, 1 minuto, vão lá no chat, ao invés de sublinhar, é lógico que vocês não estão com o texto na mão, mandem pra gente os verbos no chat que estejam no Simple Present. Se tiver um só, manda um só. Se tiver dois, mande dois. Okay? Mas manda tudo de uma vez. Go! 1 minute. Have fun. Divirtam-se lá no chat. Ok, we are back. Estamos de volta, Ed. E aí, eles acharam muitos? Porque só tinha 2. Só tinha 2 e eu caí na pegadinha e esqueci que o título faz parte do texto também, professor. Perfeito. Então a maioria respondeu o Felipe, o Marcelo, a professora Mônica, respondeu o Marcelo, outro Marcelo, responderam uses, mas a Bia, o Bia e o outro pessoal já bateu o olho e colocou consumes e uses.
Fantastic, that's it. É isso mesmo. Então, os dois verbos que apareciam lá, que estavam no presente, são esses que foram falados no chat. Parabéns para quem respondeu. E agora vamos voltar para o texto. Eles aparecem sublinhados, nós vamos ler, traduzir o texto e depois uma retomada da explicação do que é o Simple Present. Tá? Então, Europe consumes more resources than most other regions. A Europa consome mais recursos do que as outras regiões. An average European citizen O europeu mediano uses approximately 4 times more resources than one in Africa usa 4 vezes mais recursos do que um na África and 3 times more than one in Asia. e 3 vezes mais do que um na Ásia. But half of that of a citizen in the US, Canada or Australia. Mais metade do que um cidadão nos Estados Unidos, Canadá ou Austrália. That's it. Então, esse era o nosso texto e os dois verbos apareceram ali para vocês, consumes e uses. Então, agora vamos dar uma olhada aqui em algumas sentenças para a gente relembrar o Simple Present, tá? Então, ó, no Simple Present, vocês têm aqui, she always studies English after work. Ela sempre estuda inglês após o trabalho. Legal. Então, a gente tem aqui o verbo studies, né? Que é o verbo study, que termina em Y, e a gente troca por IES. Aqui também, né, Ed, a gente tem o uso do always, que nós trabalhamos esse bimestre também como um advérbio de frequência. Então, ele aparece aqui, normalmente os advérbios de frequência, eles aparecem aí em sentenças no Simple Present. Um outro exemplo aqui, they never buy cosmetics. Eles nunca compram cosméticos. Então, a gente tem o verbo aqui buy, está no presente, porque tem a pessoinha they, e de novo aparece o never. Tudo bem? Que é o nosso nunca. E sempre lembrar que o S no verbo não é plural, né, João? O S do verbo não é plural, Ed. Muito obrigado. O S do verbo é da conjugação, né? É como em português a gente falar nós vai, né? Se eu não conjugar o verbo, ele não está certo. Então, in English, para eu conjugar esse verbo para essas pessoinhas, né, as terceiras pessoas, eu preciso daquele S ali. E o último exemplo que tem aqui para vocês é he usually accesses the internet on his laptop. Ele costuma acessar a internet de seu computador. Isso, então o verbo está aqui, access, termina em ES, e a gente vai relembrar as regrinhas daqui a pouco. E usually também é um adverb of frequency, também é um advérbio de frequência que aparece na nossa sentença. Tá? Lembrando que quando a gente tem a terceira pessoa do singular, quando a gente fala terceira pessoa do singular, são aquelas três, né, Ed? He, she, it. Então, toda vez que o verbo acompanhar essas pessoas, he, she, it, a gente tem que lembrar de acrescentar o S. Na maioria das vezes, é só colocar o S mesmo. Mas, às vezes, a gente tem que colocar ES, que foi o caso aqui de um verbinho que termina em S. Né? Existem as outras terminações. E IES, quando o verbo termina em Y, que é o caso aqui da nossa primeira sentença, a gente tem que cortar o Y e colocar o IES. Ficou tranquilo? Sim, sim. Acho que tranquilo, né? A gente já viu isso durante o bimestre, foi só realmente uma retomada para que a gente possa fazer a nossa revisão do segundo bimestre, ok? E agora vamos para frente com mais uma tarefinha para vocês. É a terceira parte do nosso texto, ele vai aparecer na tela, e agora o que vocês vão ter que fazer? Read the text about consumption, ler o texto sobre o consumo, underline the verbs in the simple past. Agora a gente vai sair do presente e ir para o passado. Encontrem no texto os verbos que estejam no simple past. Vamos ver se vocês lembram o que é o simple past e acham os verbos lá. Okay? 1 minute in the chat, 1 minutinho no chat para vocês. There we go.
Ok, we are back. Let's check, Ed, how many? Vamos ver quantos eles sublinharam aí. O que você tem no chat pra gente? A maioria dos alunos colocou um ou duas. Muitos colocaram used. Ok, a gente vai falar sobre esse used. A Maria Luísa colocou increased também, a Ana Júlia também increased. O Samu used, accounted e were. O Lucas increased and accounted. E a Maju increased, accounted também. Legal, respostas foram muito boas, realmente. Vamos dar uma olhada no texto e a gente vai explicar esse verbo used, que ele está sublinhado ali também, para a gente falar uma observação sobre ele. Okay? Então, na tela, o texto aparece para vocês, e a gente vai ler e traduzir, e a gente volta nesse used que apareceu ali. Ó. Então, resource use in Europe is increasing. O uso de recursos na Europa está aumentando. Resource use per person increased by 9.1% in the EU. A utilização de recursos por pessoa aumentou 9,1% na União Europeia. Yeah, sorry, it was my mistake. Foi meu erro, eu teria que ter lido EU27. Okay? Esse EU27 são os 27 countries que fazem parte, ok? Esses 27 são os 27 países que fazem parte da União Europeia, ok? Então, vamos continuar lá no texto. Between 2000 and 2007, entre 2000 e 2007, reaching some 17 tons per person annually. Atingindo cerca de 17 toneladas por pessoa anualmente. Of the 8.2 billion tons of materials used in the EU in 2007, dos 8,2 bilhões de toneladas de materiais utilizados na União Europeia em 2007, minerals and metals accounted for more than half. Os minerais e os metais representaram mais da metade. While fossil fuels and biomass were approximately a quarter each. Enquanto os combustíveis fósseis e a biomassa representavam aproximadamente um quarto cada. Very nice. Então, nós tivemos ali para a gente no texto 4 verbinhos sublinhados e um deles era o used. A gente sublinhou esse used e vocês também colocaram used no chat, mas esse used ele está ali numa voz passiva omitida, né? Ela está ali uma voz passiva reduzida, então ele não é considerado realmente um verbo no passado. Eles foram usados, então se eu tivesse ali a voz passiva completinha, seria were used. Aí eu teria o verbo were no passado, como vocês sublinharam lá embaixo. Então, ele entra no passado, mas como voz passiva. Tudo bem? E agora vamos fazer um pouco de revisão sobre o Simple Past, o que ele é, né? Então, aqui na nossa lousa, a gente tem o Simple Past dos Regular Verbs. Quando a gente fala dos verbos regulares, a maioria ali no texto, eles eram verbos regulares, né? Então, eles terminam em ed. Essa é a terminação de um verbo regular. Quando a gente pronuncia esses verbos em inglês, eles têm 3 pronúncias diferentes na hora da gente falar, né, esse ed lá do final. Às vezes a pronúncia vai ser de the, às vezes t e às vezes id. Vai depender do verbo. Então, por exemplo, o verbo love no passado vai ser pronunciado loved. O verbo work no passado vai ser pronunciado worked. E o verbo need no passado, needed. Então, a gente vai acrescentar o ed lá no final e a pronúncia vai ser diferente. Isso acontece, pessoal, porque a gente tem uma regra fonética, né? O que acontece? Toda vez que houver a vibração do último som, né, eu boto a mão aqui na minha garganta e eu sinto aquele d, 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 v, 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 tem uma vibração, então eu vou pronunciar com o som de d, que também vibra. Quando eu boto a mão na minha garganta e pronuncio aquele último som like k, 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 não tem vibração, então eu tenho que pronunciar como t, worked. E toda vez que o último som for um D ou um T, aí eu preciso acrescentar uma nova sílabazinha, eu tenho que falar needed. Então, eu vou pronunciar como id. Tá, mas isso é muito difícil. Realmente não é fácil, é uma coisa que a gente pega com o tempo. Os nativos não aprendem desse jeito, porque eles aprendem como nós aprendemos, ouvindo, crescendo e ouvindo as palavras. Então, naturalmente, para eles já é o som de D, o som de T, o som de id. Nós que não somos nativos, a gente tem que se valer de algumas regras e entender por que é pronunciado desse jeito, tá? Então, é por isso que a gente fala que tem 3 pronúncias diferentes para os verbos regulares no passado. Tudo bem? Então, vamos voltar para cá, só para vocês terminarem de ver. Então, vai ficar love, used, study. Então, loved, used, studied. Work, brush, base.
worked, brushed, based. Need, want, invite, needed, wanted, invited. Okay? E uma sentença aqui para vocês. He studied hard last night. Lembrando que normalmente a gente usa o passado quando nós temos uma ação que aconteceu e tem um tempo definido na frase. Então, last night, Ed, o que é isso? Na noite passada. He studied hard last night. Ele estudou duro, ele estudou com afinco. Na noite passada. Na noite passada. Né? Significa provavelmente ele tem um teste hoje, tem uma prova, teve que estudar na noite passada e tá aí. Então, esse é o Simple Past para vocês. Lembrando que os verbos regulares terminam em ED. Os irregulares a gente tem que ir para uma tabelinha, né? E aos poucos lembrando qual é. Tem gente que gosta de memorizar a tabela, né, Ed? Vai lá. Do, did, done, right? Go and gone. Eu acho que é melhor a gente memorizar por grupos em vez de ordem alfabética como ela está, né? A gente pode memorizar por grupos, alguns verbos são iguais nos dois, então a gente trabalha assim. Mas relaxem, aos pouquinhos, quando a gente se acostumar a ler, a gente acaba entendendo e melhorando um pouco o nosso vocabulário. Tudo bem? E agora vamos lá para a última parte do nosso texto que vocês vão ler. Esse é bem curtinho mesmo, está aparecendo na tela. E vocês vão ter que ler esse texto e sublinhar, ou seja, mandar no chat para a gente um exemplo, só tem um exemplo de comparative, né, um comparativo. Vamos ver se vocês lembram o que é o comparativo, para poder mandar essa palavra para a gente lá no chat. 1 minute, go there, have fun. Se divirtam lá. We are back. Let's check if they found it. Vamos ver se eles encontraram, Ed. Vamos lá, a maioria colocou more, então Alex, Gabriel, Fabiana, Natália, Henrique colocaram more, e a Sofia colocou more efficiently. Ah, legal. Essa que a Sofia colocou, porque também é um comparativo, mas não um comparativo com um adjetivo, que foi o que nós estudamos este bimestre, né? Coloquei ali de propósito justamente para as pessoas colocarem e a gente poder falar da diferença. Então, na tela vai aparecer para vocês, a gente vai ler e traduzir o texto e a gente explica aí um pouquinho mais dos comparativos. Então, ó, Europe can use resources in a more efficient way. A Europa pode usar recursos de maneira mais eficiente. 87% of EU citizens 87% dos cidadãos da União Europeia agree that Europe could use its natural resources more efficiently. concordam que a Europa poderia usar seus recursos naturais de maneira mais eficiente. And 41% think that their household produces too much waste. E 41% pensam que suas famílias ou suas casas produzem muito lixo. Perfeito. Então, o que a gente tem lá é o more efficient e more efficiently. São bem parecidos, mas o more efficient a gente está trabalhando com um adjetivo, que foi o que a gente estudou durante esse bimestre, né? Os adjetivos longos a gente tem que usar o more, e os curtos a gente acrescenta aquele ER lá no final. E efficiently, ele é um advérbio, e ele funciona da mesma maneira que os adjetivos longos, então é só colocar o more ali na frente. Congratulations, parabéns para aqueles que realmente colocaram lá. Se vocês quiserem saber mais sobre esse consumo, existe esse link que está na tela para vocês, junto com o QR Code. Então, quem quiser ler esse texto na íntegra, ele está lá disponível para vocês. Então, aproveitem, tirem aí um print da tela para depois usar o QR Code e acessar o link. Tudo bem? E agora a gente vai fazer um pouquinho de... deixa eu só mudar aqui o slide para a gente. Ok, agora ele foi.
a gente vai dar uma olhada aí nessas 3 quotes, né? O que são essas quotes, Ed? Citações, palavras de sabedoria com o João agora. São citações, exato. Então, pessoas aí famosas ou livros que trazem pra gente sobre consumption, né? Sobre esse consumo. Então, vamos tentar entender essas citações, a gente vai traduzir. Depois vocês vão ter um tempinho lá no chat para escolher qual vocês acham a mais interessante, a mais legal, qual vocês levariam aí como ideia de consumo consciente, né, Ed? Então, a primeira que aparece lá é Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. A terra providencia ou provém o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Oh, that is good, right? Nice. Number 2. He who knows he has enough is rich. Quem sabe o que tem o suficiente é rico. All right. And the last one. How many things I can do without? Quantas coisas eu posso fazer sem? Então, a primeira é de Mahatma Gandhi, a segunda é da literatura chinesa e a terceira, Sócrates. Então, vocês vão ter aí um minutinho no chat, está marcando 2 ali, mais 1 minuto, para vocês escolherem, na opinião de vocês, qual é a mais interessante, qual você usaria, ok? Number 1, number 2 or number 3. Se você gostou das 3, coloca as 3 lá no chat. 1 minutinho, vai lá, responde pra gente, a gente volta daqui a pouco para ver qual que ganhou, ok? Go! Ok, we are back. Did they choose? Eles escolheram, Ed? Olha, João, tá bem equilibrado aqui. Dividido? Okay. Mas o Vitor, ele fez a tradução de novo, ele colocou aquele que possui o suficiente é rico, né? Então, e o pessoal citou bastante o Mahatma Gandhi, né? Ah, legal. Então, na verdade, assim, são todas bem interessantes. Aquela que você vai usar, o que você vai seguir, e depende de você. Mas, realmente, é interessante a gente ter essa ideia desse consumo consciente, porque daqui a pouco não vai existir mais planeta pra gente, tanta coisa que a gente consome e depois desperdiça, não é isso, Ed? There is no throwing away, não existe jogar fora, né? Yes, there is reusing, yeah? Existe sim o reusar, né? Ótimo. Então agora, o chat vai ficar aberto para vocês por 2 minutinhos ou 3, vamos ver, dependendo do que vocês mandarem pra gente. E como essa é a última aula do bimestre, eu estou pedindo para vocês realmente fazerem uma avaliação daquilo que vocês assistiram, das aulas que vocês acompanharam. Então, na tela vai aparecer para vocês o que eu quero que vocês respondam. Então tá lá, ó. Think about the classes we had this term. Pense sobre as aulas que tivemos nesse bimestre. Give us your opinion about them. Dê-nos sua opinião sobre elas. Any suggestions for our next meetings? Alguma sugestão para nossas próximas reuniões? Very nice. Então, 2 minutos no chat. É para responder agora em português, não precisa ser em inglês. Usem aí os argumentos que vocês têm. Não, se der para colocar assim, não estou gostando, ou estou gostando, mas fala por quê. Estou gostando por causa disso, não estou gostando por causa disso. A sugestão que eu tenho é essa. Então, tentem colaborar com a gente, porque depois nós vamos colecionar tudo que vocês escreveram ali para poder aplicar nas próximas aulas. E hoje a gente vai fazer alguns comentários sobre algumas que surgirem, tá? Então, vai lá, vai ficar aberto o chat agora, daqui a pouco a gente retorna, ok?
Ok, back we are. Já voltamos. De bastante resposta, né? O pessoal realmente participou e colaborou com a gente. O que você tem aí que você quer colocar pra gente? A gente agradece muito os elogios, ficamos lisonjeados. O professor João está de parabéns aí. Thanks. E aí tem umas contradições, né? Porque o Calvin fala, it's pretty nice, but I don't understand nothing. Ou anything, ele diz. É muito bom, mas não entendo nada. Mas ele escreveu em inglês, então alguma coisa você entende, Calvin. Alguma coisa que eu entendo. A Letícia fala, últimas aulas poderiam traduzir músicas nas próximas aulas. E aí, acho que é Billy, ele fala, show videos and listening to. E aí tem aquele problema... Sim, a gente tem um probleminha aí dos direitos autorais, a gente não pode trazer músicas e qualquer vídeo aqui, eles têm que ser licenciados para a gente poder transmitir. Mas são atividades que vocês podem fazer com os professores de vocês, então os professores no Classroom, eles podem providenciar esse tipo de atividade. E música é aquilo, né, Ed? Está na internet, tão fácil hoje, o próprio aluno pode ir atrás, ele pode ouvir a música com a letra. Existe aquele site Lyrics Training, que provavelmente muita gente já conhece. Você digita a música que você quer lá e vai trabalhando com o vocabulário, com a palavra, cantando junto. Lembrando que sempre cantar, né, para pronúncia é muito bom. Até como também outra sugestão, tem um site de uma grande editora de quadrinhos aí, que eles liberaram na quarentena os conteúdos deles em inglês. Então, procure a sua preferência, né, né, tem os dois lados aí, não vamos falar deles, né, mas... Isso que é legal, né, Ed? O aluno não precisa depender inteiramente da gente, ele pode andar com as próprias perninhas lá e procurar bastante coisa para desenvolver melhor o seu inglês. Tudo bem? Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, o tempo já está acabando. Thank you very much, né? Muito obrigado para aqueles que participaram ativamente do chat. We have to say goodbye, a gente vai dizer um tchauzinho para vocês, mas existe uma pesquisa que vocês vão fazer para a aula de hoje, né, que está aí na tela agora com o QR Code. Né? Então vai aparecer na tela para vocês o QR Code, um código reduzido também, se você não tiver como, anota esse código para depois acessar e responder essa survey, né, essa pesquisa sobre as aulas. Tá? Então lá é só você dar a sua opinião, vai ter campo para você de múltipla escolha, vai ter campo para você preencher também. Então, for now, thank you very much, muito obrigado, have a nice weekend, um bom final de semana para vocês, né, Ed? See you. Bye bye. Bye, everybody. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.